Com a respiração suspensa, o ar da tarde de outono parecia mais denso, mais pesado em meus pulmões. O envelope repousava sobre a mesa de jacarandá polido, uma ilha de marfim cremoso na vastidão escura da madeira que fora testemunha de tantas décadas da minha vida, da minha história. Não era um envelope qualquer. O papel era espesso, texturizado, com o brasão da família cravado em relevo dourado no canto superior esquerdo. Um V de Vasconcelos entrelaçado com um ramo de oliveira, símbolo de uma paz e longevidade que, naquele momento, me pareceram uma farsa cruel. A caligrafia, inconfundivelmente floreada e pretensiosa de minha sogra, Elvira, era uma obra de arte em si mesma, cada laço e curva executados com uma precisão que desmentia a malícia que eu sabia residir por trás da tinta. O convite era para a celebração dos 50 anos da Vasconcelos em Filhos, a empresa que o pai de meu falecido marido, Arthur, fundara, mas que Arthur e eu, juntos, havíamos transformado de uma modesta metalúrgica regional em um conglomerado de renome nacional. 50 anos de suor, de sacrifício, de noites insones e de vitórias compartilhadas. Meu nome, no entanto, não estava ali. O destinatário era Sr. e Sra. Bernardo Vasconcelos, meu filho e minha nora. Apenas eles. Eu, Helena, a viúva de Arthur Vasconcelos, a mulher que estivera ao seu lado por 35 desses 50 anos, a conselheira, a estrategista, a parceira silenciosa que assinara tantos contratos quanto ele e que conhecia cada balanço da empresa como a palma da minha mão, fora deliberadamente, cirurgicamente, excisada daquela celebração. Não era um descuido. Com Elvira, nunca havia descuidos. Havia apenas manobras de poder, cuidadosamente orquestradas. Senti uma pontada fria no peito, uma dor familiar que me visitava desde a morte de Arthur, 2 anos antes. Era a dor da invisibilidade, a sensação de que, com a partida dele, minha própria existência estava sendo gradualmente apagada pela matriarca que nunca me aceitara de verdade. Para Elvira, eu sempre fora a forasteira, a mulher sem um sobrenome de peso, que roubara seu filho pródigo. Enquanto Arthur viveu, seu amor e respeito inabaláveis foram meu escudo. Agora, sem ele, eu estava exposta. E Elvira, como uma predadora paciente, começava seu ataque final para reescrever a história, me transformando em uma nota de rodapé na saga dos Vasconcelos. Peguei o envelope, o papel frio contra a ponta dos meus dedos. Caminhei até a grande janela da biblioteca, o meu santuário, o lugar onde Arthur e eu havíamos traçado os planos mais audaciosos para o futuro. O jardim, lá fora, estava em tons de ouro e ferrugem, as folhas caindo em uma dança melancólica. Era um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Por um instante, a amargura ameaçou me consumir. A vontade de ligar para Bernardo, de chorar, de exigir, de expor a crueldade de sua avó, borbulhou dentro de mim. Mas então, uma outra voz, mais antiga e mais forte, emergiu das profundezas da minha alma. Era a voz da disciplina que Arthur e eu havíamos cultivado. Uma mentalidade forjada na leitura de filósofos e estrategistas, dos estoicos a Napoleon Hill. Lembrei-me de um princípio que Arthur sempre citava de pense e enriqueça. Toda adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Adversidade, fracasso, dor de cabeça. Eu tinha o trio completo. Onde então estava a semente do benefício? Meus olhos percorreram as prateleiras de livros, parando nos volumes encadernados em couro que continham as atas das reuniões do conselho, os diários de projetos, as memórias de Arthur. Minha exclusão não era apenas um insulto social, era um ato de revisionismo histórico. Elvira não estava apenas me negando um lugar à mesa, ela estava tentando apagar minha contribuição, meu legado, minha parte na construção daquele império. E ao fazer isso, ela estava, ironicamente, desonrando a memória do próprio filho, que sempre fizera questão de me creditar como sua sócia na vida e nos negócios. A semente, percebi com uma clareza que cortou a névoa da mágoa, não era sobre forçar meu caminho para a festa. Era sobre garantir que a verdade não fosse a vítima final. O golpe de Elvira não era o fim da batalha. Era o chamado às armas. Ela queria me excluir? Pois bem, eu não lutaria por um convite. Lutaria pela história. E o faria não com gritos e acusações, mas com a mesma precisão estratégica com que havíamos construído a Vasconcelos em Filhos. Ela havia iniciado um jogo de exclusão. Eu o terminaria com um checkmate de revelação. Meu propósito, antes nebuloso e afogado no luto, agora se tornava cristalino. Não se tratava de vingança, mas de restauração.
Eu restauraria a verdade. E ao fazê-lo, honraria meu marido de uma forma que festa nenhuma jamais poderia. A dor em meu peito não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser a dor da vítima e passou a ser o combustível da estrategista. O golpe final não seria meu, mas da verdade. E eu seria apenas sua leal e determinada mensageira. A festa de Elvira se tornaria o palco, não para a sua glória, mas para o capítulo final e mais chocante da história da família Vasconcelos. A decisão de não reagir com a emoção imediata foi a primeira vitória. A segunda foi traçar um plano de ação, começando pela peça mais complexa e dolorosa do tabuleiro. Meu filho, Bernardo. Liguei para ele no dia seguinte, minha voz cuidadosamente calibrada para soar calma, quase casual. Bernardo, querido, como você está? Vi que receberam o convite para o jubileu da empresa. Uma ocasião memorável. Havia 1 milissegundo de silêncio do outro lado da linha. Tempo suficiente para eu sentir sua hesitação, seu desconforto. Mãe, oi. Sim. Recebemos. Estava para te ligar. Ele mentiu. E a pequena mentira doeu mais do que a exclusão original. Bernardo era um bom homem, com o coração de Arthur, mas com uma aversão ao conflito que por vezes o paralisava. Ele estava preso entre a lealdade à memória do pai e a influência avassaladora da avó, que o criara em um pedestal de mimos e expectativas. É maravilhoso, continuei, sem lhe dar espaço para se aprofundar na mentira. 50 anos. Lembro-me de quando seu pai e eu sonhávamos em chegar aos 20. Ele ficaria tão orgulhoso. Eu estava usando a memória de Arthur como uma âncora, um ponto de referência moral para ele. Claro, mãe, ele ficaria. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Notei que o convite foi endereçado apenas a você e a Beatriz. Houve algum engano, talvez. Sabe como sua avó às vezes se distrai. Eu ofereci a ele uma saída. Uma desculpa plausível que ele poderia usar, mas ele não a pegou. Mãe, eu falei com a vovó. A confissão veio arrastada, cheia de culpa. Ela acha que seria um evento focado na linhagem direta, nos fundadores e seus descendentes diretos, o nome Vasconcelos. A desculpa era tão frágil, tão transparente em sua crueldade, que era quase um insulto à minha inteligência. Linhagem direta. Eu, que construí tijolo por tijolo aquela empresa ao lado de seu pai, não era linhagem direta. A esposa de Bernardo, Beatriz, que entrara na família há 5 anos, era. A lógica era inexistente, a intenção, cristalina. Entendo, respondi, e o silêncio que se seguiu foi pesado com tudo o que eu não disse. Eu não o acusei de fraqueza, não o culpei por não me defender. Em vez disso, deixei que seu próprio senso de justiça fizesse o trabalho. Bem, querido, não se preocupe com isso, é a festa de sua avó. As regras são dela. Apenas saiba que estarei celebrando à minha maneira, honrando a memória do seu pai, e tudo o que construímos. Isso é o que importa. Minha resignação calculada o desarmou. Ele esperava uma briga, talvez lágrimas. Em vez disso, recebeu uma dignidade que o fez se sentir ainda menor em sua passividade. Mãe, eu sinto muito, ele murmurou. Eu sei, meu filho, eu sei. E eu sabia. Sabia que ele estava em uma posição impossível. Mas eu também sabia que, para o meu plano funcionar, eu precisava que ele começasse a questionar, a sentir o peso da injustiça por conta própria. Desliguei o telefone sentindo um gosto amargo na boca, mas com a clareza de que o primeiro passo fora dado. A semente da dúvida fora plantada em solo fértil. O passo seguinte era a confrontação direta, não uma briga, mas uma coleta de informações. Dirigi até a mansão Vasconcelos naquela mesma tarde, sem avisar. Era a casa onde Arthur e eu moramos nos primeiros anos de casamento, antes de construirmos nosso próprio lar. Agora, era o Palácio de Elvira, um museu de si mesma. Cada superfície polida refletindo sua autoimagem grandiosa. Encontrei-a no jardim de inverno, podando suas orquídeas premiadas com uma tesoura de prata. Ela usava um vestido de seda lavanda, impecável, o cabelo branco perfeitamente penteado em um coque severo. Ela me viu chegar pelo reflexo do vidro, mas não se virou imediatamente. Um pequeno teatro de poder. Helena, disse ela, finalmente se virando, um sorriso fino nos lábios que não alcançava os olhos frios. Que surpresa! Elvira, respondi, mantendo meu tom neutro. Vim apenas para esclarecer um ponto. O convite para a festa do jubileu. Houve um motivo específico para a minha exclusão? Fui direta, sem rodeios. A melhor maneira de lidar com um manipulador é negar-lhe o espaço para a ambiguidade. Ela suspirou, um som teatral de enfado. Helena, querida, não vamos criar um drama desnecessário. Como expliquei a Bernardo,
A celebração é sobre o legado do nome Vasconcelos. É uma questão de linhagem, de sangue. Você foi uma excelente esposa para Arthur. Ninguém nega isso, mas seu papel, infelizmente, terminou com a morte dele. Cada palavra era uma agulha de gelo. Ela me reduzia a um papel, a um apêndice de seu filho, agora obsoleto. Meu papel na construção da empresa também terminou, Elvira? Perguntei, minha voz ainda calma, mas com um fio de aço. Lembro-me de ter passado noites em claro ao lado de Arthur, revisando propostas, negociando com fornecedores quando ele estava doente. Lembro-me de ter hipotecado a casa que meus pais me deixaram para garantir o primeiro grande empréstimo de expansão. Isso também não faz parte do legado? O sorriso dela vacilou por um segundo. Eu havia tocado em um fato inconveniente. Uma verdade que ela preferia esquecer. Detalhes sentimentais. Ela descartou, virando-se de volta para suas orquídeas. A história que importa é a que é contada, Helena. E a história desta família é sobre os homens Vasconcelos. Sempre foi. E as mulheres que os tornaram grandes? Insisti. São meras coadjuvantes, a serem descartadas quando não são mais úteis? Ela colocou a tesoura de prata em uma bandeja de veludo e se virou para mim. Seu rosto uma máscara de fria condescendência. Se você quer colocar dessa forma, sim. O mundo é um lugar prático, Helena. Arthur se foi. A empresa continua sob a liderança de Bernardo, meu neto. É o futuro dele que devemos celebrar. Sua presença só traria uma nota de melancolia, um lembrete do passado. É hora de seguir em frente. O eufemismo era brutal. Seguir em frente significava me apagar. Ela não estava apenas me excluindo. Estava me declarando morta para a história da família. Foi naquele momento, olhando para aquela mulher inflexível, envolta em sua seda e sua arrogância, que toda a minha dor se solidificou em um propósito inabalável. Ela acreditava que a história era dela para escrever. Eu provaria que ela estava errada. Saí daquela casa não como uma viúva magoada, mas como uma arquivista da verdade. A guerra não declarada havia se tornado oficial, e eu tinha acabado de confirmar a posição e a estratégia do meu adversário. A arrogância dela seria sua ruína. Ela subestimava minha dor, minha inteligência e, acima de tudo, a profundidade dos segredos que uma família como a nossa poderia esconder. A biblioteca tornou-se meu quartel-general. O cheiro de papel antigo e couro era o perfume da minha nova missão. Por dias, mergulhei nos arquivos pessoais de Arthur, que eu havia preservado com um cuidado quase religioso. Ele era um homem metódico, um arquivista de sua própria vida. Caixas e mais caixas de documentos, diários, correspondências, fotografias. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas seguia uma intuição, um dos preceitos de Hill. A fé aplicada. A fé de que, em algum lugar naquela montanha de papel, estaria a alavanca de que eu precisava. O propósito definido era claro, não apenas expor a injustiça da minha exclusão, mas encontrar uma verdade tão fundamental que redefinisse todo o legado que Elvira tentava monopolizar. Comecei pelos diários de Arthur. As páginas amareladas narravam a história da empresa sob sua perspectiva. Li sobre as lutas iniciais, as pequenas vitórias, a emoção do primeiro grande contrato. Em inúmeras passagens, ele me mencionava. Helena teve a ideia genial de... discutir com Helena até tarde, e ela me convenceu a... Sem a coragem de Helena em hipotecar sua herança, estaríamos acabados. Cada frase era um bálsamo para minha ferida, um testemunho do nosso companheirismo. Fotocopiei cada uma dessas páginas. Seriam minha primeira linha de defesa, a prova documental contra a narrativa de Elvira. Mas isso não era o suficiente. Era a minha palavra, a palavra de Arthur, contra a dela. Precisava de algo mais, algo inegável. Algo que abalasse as fundações da história que Elvira contava com tanto orgulho. Continuei minha busca, passando dos diários para as caixas de correspondência comercial, cartas de fornecedores, minutas de contratos, memorandos internos. Era um trabalho tedioso, mas minha determinação era férrea. Eu estava indo a milha extra, como Hill preconizava, fazendo mais do que qualquer um esperaria. Em uma noite particularmente longa, movida a café e pela chama fria da minha resolução, encontrei uma anomalia em uma pasta de arquivo de 1974. O segundo ano de operação da empresa, havia uma série de cartas trocadas entre o pai de Arthur, o patriarca Afonso Vasconcelos, e um homem chamado Ismael Pereira. O nome não me era familiar. As cartas discutiam a compra de um terreno industrial e a aquisição de maquinário pesado. A linguagem era a de sócios.
Afonso, nossa aposta precisa ser certeira, escrevia Ismael em uma delas. Concordo, Ismael. O risco é nosso. A glória também será, respondia Afonso em outra. Sócios. A palavra ecoou na quietude da biblioteca. A história oficial, contada por Elvira em todas as oportunidades, era que Afonso Vasconcelos fundara a empresa sozinho, com sua visão e capital. Nunca houve menção a um sócio. Senti um arrepio. Continuei a vasculhar a pasta. Encontrei um rascunho de um acordo de sociedade, com os nomes Afonso Vasconcelos e Ismael Pereira, lado a lado, com uma divisão de 50-50 do capital e dos lucros. O documento não estava assinado. Era apenas um rascunho, mas sua existência era uma bomba. As cartas cessaram abruptamente em meados de 1975. A última era de Ismael, um tom de urgência e preocupação em suas palavras. Afonso, preciso falar com você. O banco está nos pressionando e não tenho tido notícias suas. Por favor, me procure. Depois disso, nada. O nome de Ismael Pereira desaparecia completamente dos registros. Era como se ele tivesse evaporado. Meu coração batia acelerado. Isso era mais do que uma anomalia. Era o contorno de um fantasma. Fui até os arquivos pessoais de Arthur novamente, desta vez procurando por qualquer menção a Ismael. Nada em seus diários principais, mas em uma pequena caixa de madeira, onde ele guardava itens mais sentimentais, encontrei um envelope velho. Dentro, uma única fotografia desbotada. Um jovem Afonso, ao lado de outro homem de aparência humilde, mas com um olhar inteligente e determinado. Ambos sorriam para a câmera, em frente a um galpão modesto que eu reconheci como a primeira sede da empresa. No verso da foto, a caligrafia de Arthur, de muitos anos depois. Pai e Sr. Ismael, o começo de tudo, uma dívida nunca paga. Uma dívida nunca paga. A frase de meu marido, escrita em um momento de reflexão privada, era a confirmação. Arthur sabia. Ele sabia que havia uma injustiça na fundação da empresa que ele herdara. Talvez ele nunca tivesse tido as provas completas, ou talvez tenha tentado abordar o assunto com seu pai e com Elvira, sem sucesso. A lealdade filial pode ter silenciado uma investigação mais profunda. Mas ele sabia. E agora, eu também sabia. A exclusão de Elvira não era apenas contra mim. Era a continuação de um padrão de apagamento que começara décadas antes. Ela não estava apenas protegendo um legado. Estava protegendo uma mentira fundamental, sobre a qual toda a fortuna e o prestígio da família Vasconcelos haviam sido construídos. O golpe final estava começando a tomar forma. Não seria apenas a minha história que eu contaria, mas a de Ismael Pereira também. A semente da adversidade estava germinando, e eu percebi que o benefício seria muito maior do que eu imaginara. Seria a libertação de uma verdade aprisionada por 50 anos. A festa de Elvira seria, de fato, memorável. Seria o palco para a ressurreição de um fantasma. A descoberta da existência de Ismael Pereira e da anotação de Arthur mudou o escopo da minha missão. Já não se tratava de uma disputa pessoal entre nora e sogra. Transformara-se em uma cruzada pela verdade histórica da empresa. Mas eu era uma mulher de 60 e poucos anos, uma viúva, contra uma matriarca entrincheirada e a narrativa de meio século. Precisava de aliados. Lembrei-me de outro pilar da filosofia de Hill, a Mastermind Alliance, uma coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a consecução de um propósito definido. Meu primeiro e mais óbvio candidato era o Dr. Antunes Monteiro, o advogado que fora o braço direito de Arthur por mais de 30 anos. Antunes era mais do que um conselheiro legal, era um amigo, um homem de integridade inabalável que se aposentara pouco depois da morte de Arthur, desgostoso com a nova direção que sentia que Elvira e, por extensão, um passivo Bernardo estavam tomando. Marquei um encontro em seu escritório em casa, um cômodo sóbrio, forrado de livros de direito e com um cheiro reconfortante de charuto e café. Ele me recebeu com um abraço caloroso, seus olhos pequenos e astutos me examinando com preocupação. Helena, minha querida, você não parece bem. É aquela megera da Elvira, não é? O que ela aprontou desta vez? A franqueza de Antunes era um alívio. Despejei a história toda. A exclusão da festa, a conversa com Bernardo, a confrontação gélida com Elvira. Ele ouviu pacientemente, balançando a cabeça, seu rosto se fechando em uma expressão de desdém. Era de se esperar, disse ele por fim. Com Arthur fora do caminho, ela acredita que pode finalmente moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Arrogância. É sempre a arrogância que precede a queda. É por isso que estou aqui, Antunes, eu disse, inclinando-me para a frente. Não é pela festa.
É por algo maior. Abri minha pasta sobre sua mesa de mogno e, uma por uma, apresentei as provas que havia encontrado. As cópias das cartas entre Afonso e Ismael, o rascunho do acordo de sociedade e, por último, a fotografia, com a anotação de Arthur no verso. Antunes pegou a foto, colocando seus óculos de leitura. Ele olhou para a imagem por um longo tempo, depois para a caligrafia de Arthur. Quando ele ergueu os olhos para mim, sua expressão não era mais apenas de simpatia, era de choque e de uma fúria contida. Ismael Pereira, ele murmurou, a voz rouca. Eu me lembro vagamente de Arthur mencionar esse nome uma vez. Há muitos anos. Foi uma conversa estranha. Ele parecia assombrado. Disse algo sobre pecados do pai e depois mudou de assunto. Nunca mais tocou nisso. Eu pensei que era apenas um desabafo poético. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório, as mãos atrás das costas. Então é isso. A Fundação da Vasconcelos em Filhos é uma fraude. A palavra pendeu no ar, pesada e definitiva. Não temos provas concretas de fraude ainda. Corrigi, com a calma da estrategista. Temos indícios fortes de uma sociedade desfeita de forma misteriosa. A fraude é uma inferência por enquanto. Uma inferência que se encaixa perfeitamente no caráter de Afonso. Que Deus o tenha, retrucou Antunes. Ele era um homem brilhante, mas implacável. E Elvira era sua maior incentivadora. Ambição não é pecado, ela costumava dizer. A questão é onde eles traçaram a linha. Ele parou na minha frente, seus olhos fixos nos meus. O que você quer fazer, Helena? O que você espera alcançar com isso? Eu quero a verdade, respondi, minha voz firme. Quero que a história completa seja contada. Quero que o legado de Arthur seja limpo da hipocrisia de sua mãe. Ele era um homem íntegro, Antunes. Ele carregou o peso dessa dívida não paga a vida toda. Honrá-lo significa acertar as contas. E talvez encontrar a família de Ismael Pereira e fazer algum tipo de reparação. A menção à reparação selou o acordo para Antunes. Ele era um homem de lei, mas também um homem de justiça. A ideia de corrigir um erro de 50 anos acendeu uma faísca em seus olhos. Ele não estava mais apenas ajudando a viúva de seu amigo. Ele estava assumindo o caso mais importante de sua carreira. Estou com você, Helena, disse ele, sua voz ressoando com um novo vigor. 100%. Formaremos nossa aliança. Você, com seu conhecimento íntimo da família e dos arquivos. Eu, com a minha experiência jurídica e meus contatos. Ele já estava pensando em voz alta, planejando. Precisamos de mais. Precisamos encontrar um rastro de Ismael Pereira. Registros públicos, junta comercial, cartórios, ver se ele abriu outra empresa, se mudou, o que aconteceu com ele depois de 1975. E precisamos ser discretos. Elvira tem olhos e ouvidos em toda parte. A nossa aliança estava formada, mas eu sabia que precisávamos de mais uma peça. Alguém de dentro da empresa. Alguém da nova geração, que não estivesse contaminado pela política antiga e que tivesse lealdade a mim e ao legado de Arthur, não a grande matriarca. Meu pensamento imediatamente se voltou para Sofia, a jovem e brilhante diretora de marketing que eu e Arthur havíamos contratado e que eu havia mentorado pessoalmente. Sofia era ambiciosa, mas com uma bússola moral forte. Ela admirava o que a empresa havia se tornado, não a mitologia de sua fundação. No dia seguinte, pedi a Sofia para almoçar comigo em um restaurante discreto, longe dos lugares habituais frequentados pelo pessoal da Vasconcelos. Comecei de forma sutil, perguntando sobre o clima na empresa, sobre os preparativos para a festa. Sofia era perceptiva. Para ser honesta, dona Helena, o clima está estranho, ela confessou. Há um foco excessivo na imagem, na tradição, nas palavras de dona Elvira. Sinto que o espírito inovador, o seu e o do Dr. Arthur, está sendo colocado de lado, e todos nós sentimos a sua falta. A sua exclusão da festa não pegou bem entre os funcionários mais antigos. Aquela era a abertura de que eu precisava. Decidi arriscar, confiando em meu julgamento sobre o caráter dela. Contei-lhe uma versão abreviada da minha descoberta, focando na injustiça histórica e na minha busca pela verdade, sem revelar ainda o plano final. Mostrei-lhe a foto. Estou tentando descobrir o que aconteceu com este homem, Sofia, por uma questão de honra à memória de Arthur. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela era jovem, idealista. A ideia de uma injustiça tão antiga, no cerne da empresa que ela amava, a chocou e a fascinou. Dona Helena, isso é inacreditável. Eu preciso de ajuda, Sofia. Alguém com acesso aos arquivos digitais mais recentes e aos registros internos. Alguém em quem eu possa confiar absolutamente. A lealdade dela brilhou em seus olhos. Ela não hesitou. O que a senhora precisar. Pelo Dr. Arthur e pela senhora. Conte comigo. A minha Mastermind Alliance estava completa. Uma viúva estrategista, um advogado veterano
e uma jovem executiva idealista. 3 gerações unidas por um propósito comum. Olhando para Antunes e pensando em Sofia, senti uma onda de força. Eu não estava mais sozinha na minha ilha de luto e exclusão. Estávamos juntos. Um pequeno exército da verdade contra um império construído sobre areias movediças. A caçada a Ismael Pereira podia começar a sério. Com a aliança formada, a investigação ganhou um ritmo profissional e metódico. Antunes, com seu conhecimento dos labirintos burocráticos, começou a vasculhar os registros públicos. Ele passou dias em arquivos empoeirados da junta comercial, em cartórios de imóveis e em arquivos de processos cíveis e criminais, procurando qualquer vestígio de Ismael Pereira após 1975. Enquanto isso, o papel de Sofia era mais sutil e arriscado. Ela se tornou nossos olhos e ouvidos dentro da Vasconcelos Filhos. Sua tarefa era procurar por anomalias financeiras nos primeiros anos, qualquer pagamento inexplicado, qualquer transferência que pudesse indicar um acordo secreto, um pagamento para comprar o silêncio de Ismael. Ela trabalhava nas horas vagas, à noite, acessando os servidores antigos e digitalizando documentos sob o pretexto de um projeto de arquivamento histórico do jubileu. Uma ironia que não nos passou despercebida. Meu papel era o de coordenadora central, a guardiã da estratégia. Eu passava horas ao telefone com Antunes, analisando suas descobertas, e me encontrava com Sofia em locais discretos para receber seus relatórios. A cada dia, a imagem se tornava mais clara e mais sombria. Antunes fez a primeira descoberta significativa. Ismael Pereira não desaparecera da face da terra. Em 1976, quase um ano após sua última carta a Afonso, ele vendeu a pequena casa onde morava, em um bairro operário, por um valor surpreendentemente baixo. Pouco depois, ele e sua família, esposa e um filho pequeno, se mudaram para uma cidade pequena e remota no interior do estado. Não havia registro de que ele tenha aberto um novo negócio ou comprado qualquer propriedade significativa. Era o padrão de alguém que estava fugindo, ou, mais provavelmente, de alguém cuja base financeira havia sido destruída. Ele foi quebrado, Helena, disse Antunes ao telefone, sua voz grave. Afonso e ele provavelmente usaram seus bens pessoais como garantia para os primeiros empréstimos. Quando Afonso o cortou, os bancos devem ter ido atrás de Ismael. Afonso, com seus contatos e capital inicial maior, conseguiu se safar e assumir o controle total dos ativos da sociedade. A teoria fazia todo o sentido. Afonso não precisou de um grande crime conspiratório. Ele só precisou abandonar seu sócio no momento mais vulnerável, deixando que o sistema financeiro fizesse o trabalho sujo. Foi um ato de traição passiva, covarde e devastadoramente eficaz. Sofia, por sua vez, encontrou algo igualmente perturbador. Em uma auditoria interna de 1977, realizada a pedido de Afonso, havia uma linha de despesa vaga rotulada como Resolução de Pendências Societárias Iniciais. O valor era considerável para a época. Não havia notas explicativas, nem recibos anexos, o que era altamente incomum para os padrões de contabilidade, mesmo naqueles tempos. É um buraco negro nos livros, dona Helena, explicou Sofia, mostrando-me a planilha em seu laptop durante um encontro em uma cafeteria de shopping. Parece um pagamento por baixo dos panos, grande o suficiente para resolver um problema, pequeno o suficiente para não chamar a atenção dos auditores externos. Poderia ter sido um pagamento final para Ismael, para que ele assinasse algum termo de quitação e sumisse para sempre. Juntando as peças, o quebra-cabeça revelava uma história de crueldade calculada. Afonso e Ismael, 2 sócios, enfrentaram uma crise de fluxo de caixa. Afonso, o sócio mais poderoso e com melhores conexões, viu uma oportunidade. Ele reteve capital, deixou Ismael ser sangrado pelos credores, e quando seu sócio estava de joelhos, ofereceu-lhe uma quantia irrisória, a tal resolução de pendências, para comprar sua metade da empresa por uma fração do seu valor real e futuro, sob a ameaça de perdê-la por completo para os bancos. Ismael, sem recursos para uma batalha legal e com uma família para sustentar, provavelmente aceitou o acordo humilhante e partiu, levando consigo a vergonha e o segredo da traição. Elvira, com sua ambição voraz, deve ter sido a conselheira ou, no mínimo, a cúmplice silenciosa de todo o processo. Isso explicava sua necessidade visceral de controlar a narrativa e de apagar qualquer um que pudesse desenterrar a verdade. Primeiro, Ismael. Agora eu.
A investigação nos consumia. Eu mal dormia, minha mente constantemente repassando os fatos, procurando por elos perdidos. A dor da minha própria exclusão havia sido suplantada pela urgência de fazer justiça por aquele homem que eu nunca conheci. Eu sentia uma estranha afinidade com Ismael Pereira, o outro parceiro apagado da história. A proximidade da festa do jubileu aumentava a pressão. Os convites haviam sido enviados. A imprensa especializada começava a publicar notas sobre o grande evento da indústria, sempre enaltecendo a visão solitária do fundador Afonso Vasconcelos. Cada artigo era como um tapa no rosto, um lembrete do que estávamos combatendo. O desafio agora era monumental. Tínhamos uma história. Mas e a prova final? E mais importante, onde estava a família de Ismael hoje? Ele ainda estaria vivo? Seus descendentes saberiam da história? Antunes concentrou seus esforços em rastrear a família a partir da pequena cidade para onde se mudaram. Usando velhas listas telefônicas, registros escolares e até mesmo arquivos de igrejas locais, ele começou a seguir um rastro tênue que se estendia por décadas. Foi durante essa fase de espera tensa que recebi um telefonema inesperado de Bernardo. Sua voz estava carregada de uma angústia que ele não conseguia mais esconder. Mãe, podemos conversar? Preciso te ver. Ele veio à minha casa naquela noite. Parecia cansado, abatido. A pressão de organizar a festa e lidar com a personalidade dominadora de Elvira estava cobrando seu preço. Sentamos na biblioteca, o quartel-general silencioso da minha operação. Eu não consigo parar de pensar no que a vovó fez. Ele começou sem rodeios. Não está certo. Você é tão parte daquela empresa quanto o papai foi. Todo mundo sabe disso. Na fábrica, os gerentes mais antigos me perguntam de você. Eles acham estranho você não estar envolvida na organização. A semente que eu havia plantado estava crescendo. Sua consciência estava em guerra com sua lealdade à avó. E não é só isso, ele continuou, passando a mão pelo cabelo. A vovó está obcecada. Tudo tem que ser sobre o vovô Afonso, a genialidade dele, a coragem dele. Ela está reescrevendo a história, diminuindo até mesmo o papel do papai, transformando-o em um mero continuador do trabalho dele. Não parece certo. Ele não fazia ideia do quão perto da verdade estava. Eu tomei uma decisão calculada. Era hora de trazer meu filho um passo mais para perto do meu círculo de confiança. Não revelei tudo, mas abri uma fresta na porta. Bernardo, seu pai era um homem bom, mas ele carregava fardos que você não conhece, fardos que pertenciam ao seu avô. Peguei a fotografia de Afonso e Ismael e a coloquei na mesa, entre nós. Você conhece o homem ao lado do seu avô? Ele pegou a foto, intrigado. Não, quem é ele? O nome dele era Ismael Pereira. Ele era sócio do seu avô no começo de tudo. A confusão no rosto de Bernardo era genuína. Sócio? Eu nunca ouvi falar dele. Vovó sempre disse que o vovô começou tudo sozinho. Exatamente. Eu disse suavemente. E é por isso que sua avó está tão empenhada em controlar a história, Bernardo. Algumas fundações são mais frágeis do que parecem. Deixei a implicação pairar no ar. Não o sobrecarreguei com detalhes. Apenas lhe dei o suficiente para que sua mente começasse a conectar os pontos. A exclusão da sua mãe, a obsessão da avó pela narrativa e agora a existência de um sócio fantasma. Vi a luta em seus olhos. A lealdade familiar colidindo com um crescente senso de que algo estava profundamente errado. Ele não disse mais nada sobre o assunto naquela noite, mas quando foi embora, levou a imagem daquela foto gravada na mente. Eu sabia que ele começaria a fazer suas próprias perguntas, a olhar para sua avó com outros olhos. A aliança estava se fortalecendo, mesmo que um de seus membros ainda não soubesse que fazia parte dela. Naquela noite, Antunes ligou. Sua voz continha uma nota de triunfo. Encontrei, Helena. Ismael Pereira faleceu há 10 anos. Mas seu filho, Joaquim, está vivo. E o filho de Joaquim, neto de Ismael, se chama Daniel. Ele é um professor de história em uma universidade estadual. E eu tenho o telefone dele. O fôlego me faltou. Tínhamos encontrado o elo perdido. A caçada terminara. A fase de revelação estava prestes a começar. A descoberta do neto de Ismael, Daniel Pereira, um professor de história, foi um golpe de sorte tão poético que pareceu uma intervenção do destino. Um guardião da história para nos ajudar a corrigir a história. Antunes, com sua delicadeza de um diplomata experiente, fez o primeiro contato. Ele não se apresentou como o advogado da viúva de Arthur Vasconcelos, mas como um pesquisador independente estudando o histórico de pequenas empresas daquela época. Mencionou o nome de Ismael Pereira
e perguntou se Daniel teria algum interesse ou informação a compartilhar sobre o empreendimento de seu avô nos anos 70. A resposta foi hesitante, mas curiosa. Daniel concordou em se encontrar com Antunes. O encontro foi marcado em um café na cidade universitária onde Daniel lecionava, um ambiente neutro e acadêmico. Eu esperei em casa, o telefone ao meu lado, a ansiedade corroendo minha calma habitual. As horas se arrastaram. Finalmente, Antunes ligou. Helena, você não vai acreditar, ele disse, a voz tensa de excitação. Ele sabe, a família sabe de tudo. Antunes me relatou a conversa em detalhes. Daniel Pereira, um homem na casa dos 40 anos, de fala articulada e olhar perspicaz, ouvira a história da traição durante toda a sua vida. Não era um segredo de família, mas uma ferida aberta, transmitida de geração em geração. Ele contou a Antunes como seu avô, Ismael, morreu um homem amargurado, sentindo-se um fracassado, sempre olhando para o sucesso estrondoso da Vasconcelos Anfilhos como um monumento à sua própria ruína. O pai de Daniel, Joaquim, cresceu na sombra dessa amargura, trabalhando em empregos modestos e jurando nunca mais confiar em um homem de gravata. A história que Daniel contou confirmou nossas suspeitas nos mínimos detalhes. A parceria entusiasmada, a crise financeira, o abandono deliberado por Afonso, a pressão dos bancos e a oferta final, humilhante, para que ele assinasse os papéis e desaparecesse. Mas havia um detalhe que não tínhamos, a prova definitiva que nos faltava. Ismael Pereira, desconfiado e meticuloso à sua maneira, havia guardado tudo. Ele guardara cópias de todas as cartas trocadas com Afonso. E o mais importante, ele havia escrito um longo memorando, uma declaração detalhada de tudo o que aconteceu, datada e com firma reconhecida em cartório na época, para a posteridade, como ele dissera a seu filho. Ele também guardara a notificação do banco, que provava que seus bens estavam sendo executados, enquanto os de Afonso permaneciam intocados, uma prova da manipulação. E a joia da coroa, ele havia se recusado a descontar o cheque da resolução de pendências. O cheque original, emitido pela Vasconcelos Filhos e assinado por Afonso, ainda existia, guardado em uma caixa de metal junto com os outros documentos. Era a arma fumegante. Um cheque nunca descontado era a prova de que o acordo fora contestado, pelo menos moralmente, e que o valor era considerado um insulto, não uma quitação justa. Daniel, a princípio, estava cético em relação a Antunes e seus motivos. Ele e sua família haviam se resignado à injustiça. Por que agora? Ele perguntou. Depois de 50 anos, por que alguém se importaria? Foi quando Antunes, com meu consentimento prévio, decidiu revelar a verdade. Ele contou sobre Arthur Vasconcelos, sobre sua anotação na foto, sobre a dívida nunca paga. Contou sobre mim, Helena, a viúva de Arthur, e sobre como minha própria exclusão da história da empresa por Elvira Vasconcelos havia desencadeado essa busca pela verdade. Ele explicou que nosso objetivo não era apenas expor a mentira, mas buscar uma forma de reparação, de restaurar a honra de Ismael e o nome de sua família. A menção de Arthur e seu sentimento de culpa mudou tudo para Daniel. A ideia de que o filho do homem que traiu seu avô carregou esse fardo por toda a vida humanizou a história. Não era mais uma saga de vilões e vítimas monolíticos, mas um drama humano complexo de culpa, arrependimento e agora uma chance de redenção. Daniel concordou em se encontrar comigo. Ele queria me olhar nos olhos, entender minhas motivações. O encontro foi marcado em minha casa, na biblioteca que se tornara o epicentro de toda essa trama. Quando Daniel Pereira entrou em minha casa, senti como se estivesse recebendo um fantasma. Ele tinha o mesmo olhar inteligente e determinado da foto de seu avô. Ele examinou a biblioteca, os livros, o retrato de Arthur sobre a lareira. Havia uma tensão no ar, o peso de décadas de mágoa e desconfiança. Sentei-me com ele e, com Antunes ao nosso lado, contei minha história. Falei do meu amor por Arthur, da nossa parceria, da alegria que tivemos ao construir a empresa. E falei da dor da minha exclusão, da tentativa de Elvira de me apagar e de como essa dor me levou a descobrir a injustiça muito maior cometida contra sua família. Fui completamente honesta. Eu não quero nada para mim, Daniel, eu disse, minha voz embargada pela emoção. Esta não é uma luta por herança ou por dinheiro. É uma luta pela verdade. Elvira Vasconcelos está planejando uma grande festa para celebrar 50 anos de um legado. Mas esse legado é construído sobre uma mentira.
Ajudar a corrigir essa mentira é a única maneira que conheço de honrar verdadeiramente o homem que meu marido foi e o avô que você perdeu. Daniel ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Então, ele olhou para Antunes e depois para mim. Minha vida inteira, ele começou, a voz baixa. Eu ouvi essa história como um conto de advertência sobre a crueldade do mundo. Meu avô definhou, meu pai viveu com medo. Nossa família sempre se sentiu pequena, roubada. Ver o nome Vasconcelos em todos os lugares era um lembrete constante do que nos foi tirado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas ouvir sobre Arthur, sobre o conflito dele, e ver a senhora, Dona Helena, lutando não por vingança, mas por uma questão de princípio, isso muda a perspectiva. Ele então abriu a pasta que trouxera consigo e, com um gesto solene, colocou sobre a mesa de Jacarandá os documentos que seu avô havia guardado. O memorando, as cartas, a notificação do banco. E, por fim, o pequeno cheque amarelado pelo tempo. Isso pertence à história, disse ele. E talvez seja a hora de a história ser contada em voz alta. Naquele momento, nossa aliança se solidificou. Não éramos mais apenas eu, Antunes e Sofia. Agora tínhamos o herdeiro da verdade, o testemunho vivo da injustiça original. O palco estava montado. A festa de Elvira se aproximava, e nós tínhamos o roteiro para o ato final. Um ato que ela jamais esperaria. Enquanto a data do jubileu se aproximava, a atmosfera na mansão Vasconcelos, conforme relatado por um Bernardo cada vez mais atormentado, era de uma euforia fabricada. Elvira estava no auge de seu poder, microgerenciando cada detalhe, desde as flores até a lista de convidados, que incluía o governador, senadores e os maiores nomes do empresariado nacional. Ela estava construindo seu próprio coro para cantar seus louvores e os do falecido marido. Para ela, a festa era a coroação de sua vida, a solidificação final da narrativa que ela passara 50 anos construindo. Bernardo, por outro lado, estava se desintegrando sob a pressão. A revelação da existência de Ismael Pereira, mesmo sem todos os detalhes sórdidos, agia como um ácido em sua consciência. Ele me ligava com pretextos, sua voz tensa, fazendo perguntas indiretas sobre o avô, sobre os primeiros anos da empresa. Ele estava testando as águas, tentando reconciliar a imagem do avô heróico que Elvira pintara com o sócio fantasma que eu lhe apresentara. Eu sabia que havia chegado o momento de uma conversa crucial com ele, um ponto de inflexão moral de onde ele não poderia recuar. Eu o convidei para almoçar em minha casa, 2 dias antes da festa. Era um risco calculado. Eu precisava de sua lealdade, ou no mínimo, de sua neutralidade no momento decisivo. Quando ele chegou, conduzi-o não à sala de jantar, mas à biblioteca. Sobre a grande mesa, eu havia organizado os documentos em 2 pilhas distintas. De um lado, os diários de Arthur, abertos nas páginas onde ele exaltava nossa parceria. Do outro, uma cópia dos documentos de Ismael Pereira, fornecidos por Daniel. Bernardo olhou para a mesa, o rosto pálido. Mãe, o que é tudo isso? É uma escolha, Bernardo. Respondi calmamente. Uma escolha sobre o tipo de legado que você quer liderar. O legado do seu pai ou o legado da sua avó. Comecei pela primeira pilha. Li em voz alta as palavras de Arthur. Sua generosidade. Seu reconhecimento do meu papel. Seu pai acreditava em parceria, em justiça, em verdade. Ele construiu a empresa com esses valores, mesmo que soubesse que a fundação dela não era perfeita. A voz dele embargou ao ouvir as palavras do pai. A ferida de sua perda ainda estava fresca. Então, me virei para a outra pilha. E esta é a fundação, Bernardo. A história que sua avó trabalhou tanto para enterrar. Com a ajuda de Antunes, eu havia preparado um resumo conciso e factual da história de Ismael Pereira. Contei tudo a Bernardo. A sociedade, a traição, a ruína financeira de Ismael, o sofrimento de sua família. Mostrei-lhe a cópia do cheque nunca descontado. Seu avô não construiu a Vasconcelos em Filhos sozinho. Ele a construiu sobre as ruínas da vida de seu sócio. E sua avó foi cúmplice. A fortuna que você herdou, o nome do qual se orgulha, estão manchados por essa injustiça.
A exclusão da sua própria mãe da história da empresa não é um ato isolado. É a continuação do mesmo padrão. Apagar qualquer um que ameace a versão oficial dos fatos. Bernardo afundou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. O peso da revelação era esmagador. Ele não chorou, mas eu podia ver o conflito rasgando sua alma. Era a colisão de toda a sua vida. O amor pela avó que o criou, a adoração pelo pai que ele perdeu. E agora, a verdade horrível sobre as origens de tudo o que ele conhecia. Por que o papai nunca fez nada? Ele perguntou. A voz abafada. Eu não sei ao certo, respondi com honestidade. Acho que ele tentou, à sua maneira. Acho que viveu com essa culpa. Talvez ele não tivesse as provas que temos agora. Talvez o amor e o respeito por sua mãe e a memória de seu pai o tenham silenciado. Mas ele deixou pistas, Bernardo. Ele deixou a anotação naquela foto porque queria que a verdade fosse conhecida um dia. Ele deixou essa responsabilidade para nós. Eu me aproximei e coloquei a mão em seu ombro. Eu não estou lhe pedindo para destruir sua avó. Estou lhe pedindo para escolher a verdade. A festa de depois de amanhã será uma celebração de uma mentira que desonra a integridade do seu pai e que perpetua uma crueldade de 50 anos. Você é o presidente da Vasconcelos em Filhos agora. Você tem o poder de decidir qual será a história contada a partir de agora. Deixei-o sozinho na biblioteca com os documentos, com os fantasmas de seu pai, seu avô e Ismael Pereira. Dei-lhe o espaço para lutar com seus demônios. Foi a aposta mais arriscada da minha vida. Eu poderia tê-lo perdido para sempre, empurrando-o para os braços de Elvira por medo ou negação. Horas depois, ele saiu da biblioteca. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova resolução em seu rosto. Ele não parecia mais um menino perdido. Parecia um homem que havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. O que você vai fazer, mãe? Ele perguntou a voz firme. A verdade precisa ser dita, respondi, sem rodeios. E a festa da sua avó, o palco que ela construiu para sua própria glorificação, é o lugar perfeito para isso. Vi um flash de pânico em seus olhos, mas ele o controlou. Como? Com dignidade. Com fatos, sem histeria. Eu não vou para destruir, Bernardo. Vou para corrigir, para restaurar e para oferecer um caminho a seguir. Um caminho baseado na verdade que seu pai teria desejado. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a enormidade do que estava por vir. Então, ele assentiu, uma única vez, um gesto lento e deliberado. O papai sempre disse que um homem é definido não por seus erros, mas pela forma como os corrige, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Faça o que você tem que fazer, mãe. Ele não disse, estou com você. Ele não disse, vou ajudá-la. Mas ele me deu sua permissão. Ele removeu o último obstáculo do meu caminho. Ele escolheu o legado de seu pai. Naquele momento, eu soube que havíamos vencido a guerra moral. A batalha final, na festa, seria apenas a execução da sentença. A aliança estava completa e mais forte do que nunca, com o herdeiro do império agora como um aliado silencioso, um observador consciente, pronto para testemunhar a demolição da velha ordem e o início de uma nova. Os últimos 2 dias antes da festa foram um turbilhão de preparativos estratégicos. Nosso plano precisava ser tão impecável quanto o de Elvira, mas com um propósito diametralmente oposto. Enquanto ela polia a mentira, nós afiávamos a verdade. Seguindo o princípio de Hill de planejamento organizado, cada passo foi meticulosamente ensaiado. Reuni-me com Antunes e Daniel Pereira na minha biblioteca, que agora parecia um conselho de guerra. Sofia juntou-se a nós por videochamada. Sua presença digitava um lembrete da modernidade que estávamos trazendo para confrontar o passado arcaico. O timing é tudo, disse Antunes, batendo com a ponta da caneta em um cronograma que havíamos desenhado. Elvira fará seu grande discurso no auge da noite, logo após o jantar e antes da apresentação musical. Ela vai falar sobre legado, família e integridade. É nesse momento de máxima hipocrisia que devemos agir. A dissonância cognitiva na sala será nossa maior aliada. Daniel, que passara de uma vítima passiva da história para um participante ativo em sua reescrita, estava nervoso, mas determinado. Eu direi o que precisa ser dito sobre meu avô, afirmou ele. Mas, dona Helena, o palco é seu. A senhora é a ponte entre o passado e o presente. Sua voz é a que eles precisam ouvir primeiro. Decidimos que eu não faria uma entrada triunfal. Isso seria teatral demais. Daria a Elvira tempo para se preparar. Em vez disso, eu chegaria discretamente, junto com Antunes e Daniel, como se fôssemos convidados tardios. Usaríamos os convites que Sofia conseguiu discretamente através de um contato na empresa de eventos, garantindo nossa entrada sem alarde. A parte mais crucial do nosso plano era a apresentação das provas.
Não podíamos simplesmente jogar acusações no ar. Precisávamos de um impacto visual, irrefutável. Sofia, com sua expertise em marketing, teve a ideia genial. Enquanto a senhora fala, podemos usar o próprio sistema audiovisual da festa contra eles. Ela sugeriu. Eu tenho os contatos da equipe técnica. Posso preparar um arquivo simples, um pendrive, com imagens digitalizadas dos documentos, o acordo de sociedade, a carta de Ismael, a foto de Arthur com a anotação e a imagem em alta resolução do cheque nunca descontado. No momento certo, um técnico de confiança pode simplesmente trocar a fonte do projetor. Enquanto Dona Elvira espera ver fotos de Afonso, a tela mostrará a verdade. A audácia do plano era magnífica. Usar a própria tecnologia de autoglorificação de Elvira como a arma para desmascará-la era perfeito. Passei horas preparando meu discurso. Não escrevi um texto para ser lido, mas sim pontos-chave para que minhas palavras soassem naturais, vindas do coração, mas guiadas pela estratégia. Eu não usaria um tom de raiva ou de vingança. Minha força viria da calma, da dignidade, da autoridade de quem fala a verdade. Meu discurso seria estruturado em 3 atos: a celebração do verdadeiro legado de parceria que construí com Arthur, a revelação da fundação falha sobre a qual a empresa foi erguida, apresentando a história de Ismael, e, finalmente, um chamado à redenção, oferecendo um novo começo para a Vasconcelos e Filhos, um futuro baseado na integridade que estávamos restaurando. Era um discurso de destruição criativa, demolir a mentira para construir algo mais forte e verdadeiro em seu lugar. Enquanto eu me preparava mentalmente, também me preparava emocionalmente. Eu sabia que enfrentaria o olhar de centenas de pessoas, a fúria de Elvira, o choque de Bernardo. Eu revisitei as lições de autocontrole, de focar no propósito definido, ignorando o ruído emocional. Não se tratava de mim. Era sobre Arthur, era sobre Ismael, era sobre a alma da empresa. Daniel, por sua vez, preparou um breve, mas poderoso testemunho. Ele não falaria como uma vítima, mas como um historiador, apresentando os fatos da vida de seu avô com uma clareza acadêmica que emprestaria um peso enorme à sua narrativa pessoal. Antunes seria nossa âncora legal, o pilar de credibilidade ao meu lado, pronto para intervir se necessário e para confirmar a validade dos documentos. A noite antes da festa, não consegui dormir. Fiquei na biblioteca, olhando para o retrato de Arthur. Senti seu apoio, sua aprovação. Senti que estava completando uma tarefa que ele não conseguira em vida. Eu não estava sozinha, eu tinha minha aliança, meu mastermind, e eu tinha um propósito que transcendia a minha dor pessoal. No dia da festa, escolhi meu traje com o mesmo cuidado estratégico que dediquei ao plano. Não usei um vestido de gala. Optei por um terno de calça e paletó de cor marfim. Elegante, poderoso, sóbrio. Era a roupa de uma mulher de negócios, não de uma socialite. Meu cabelo estava preso em um coque simples e elegante. Minha única joia era o broche que Arthur me dera quando fechamos nosso primeiro grande contrato de exportação. Um pequeno ramo de oliveira em ouro e diamantes, o mesmo símbolo do brasão da família, mas agora ressignificado por mim como um símbolo de paz através da verdade. Quando Antunes e Daniel chegaram para me buscar, eles entenderam a mensagem do meu traje imediatamente. Antunes, em seu terno escuro impecável, parecia um estadista. Daniel, em um traje mais simples, mais digno, representava o cidadão comum cuja história estava prestes a ser ouvida. Nós 3, juntos, formávamos uma imagem de seriedade e propósito. Sofia nos enviou uma mensagem de texto. O pendrive está nas mãos certas. O sinal é legado de integridade. Quando a senhora ouvir essas palavras de Dona Elvira, o show começa. Boa sorte. Façam justiça. Olhei para meus aliados. O medo estava presente, uma corrente elétrica sob a pele. Mas a determinação era muito maior. Estávamos prontos. Não íamos a uma festa. Íamos a um tribunal da história. E o veredito estava em nosso poder. O golpe final não seria um ato de agressão, mas um ato de revelação. A simples e inegável exposição da luz sobre 50 anos de escuridão. O salão do Country Club era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre mesas impecavelmente postas, arranjos florais monumentais e um mar de rostos sorridentes, vestidos em alta costura e joias cintilantes. O ar vibrava com o som de conversas animadas e o tinido de taças de champanhe. Era o ápice do mundo de Elvira.
Um universo de aparências onde o status e a imagem eram a moeda corrente. Entramos pelos fundos do salão, como planejado, evitando o tapete vermelho e a linha de recepção. Ninguém nos notou. Éramos 3 figuras sóbrias em um oceano de brilho, invisíveis em nossa normalidade. Encontramos uma pequena mesa no canto mais distante, com uma visão clara do palco e dos grandes telões montados em ambos os lados. Dali, podíamos observar sem sermos observados. Elvira era o sol em torno do qual todos os planetas giravam. Ela se movia pelo salão com uma graça régia, seu vestido de um azul profundo, cravejado de cristais, o cabelo branco como uma coroa. Ela sorria, recebia elogios, sua postura a de uma imperatriz em sua corte. Ao seu lado, Bernardo parecia uma sombra. Ele sorria quando necessário, apertava as mãos que lhe eram estendidas, mas seus olhos estavam vazios, distantes. Ele me viu, do outro lado do salão. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. Ele não sorriu, mas deu um levíssimo aceno de cabeça, quase imperceptível. Era o sinal. Ele não iria interferir. O jantar foi servido. Um menu sofisticado que mal toquei. A comida parecia não ter gosto. A ansiedade era uma bola apertada no meu estômago. Antunes mantinha uma calma de monge ao meu lado, enquanto Daniel repassava silenciosamente suas anotações mentais. A cada minuto que passava, a tensão aumentava. Finalmente as luzes diminuíram. Um mestre de cerimônias subiu ao palco e, após alguns floreios, anunciou o momento mais esperado da noite. O discurso da matriarca, Senhora Elvira Vasconcelos. As palmas foram estrondosas. Elvira subiu ao palco, banhada por um holofote. Nos telões, seu rosto apareceu em close-up. Cada linha de expressão, uma marca de sua autoridade. Ela esperou o silêncio completo, saboreando o momento. Boa noite, amigos, família, parceiros, começou ela, sua voz ressoando clara e forte. Há 50 anos, um homem teve um sonho. Um sonho de construir algo duradouro, algo baseado em trabalho duro, em visão e, acima de tudo, em valores familiares. Esse homem era meu falecido marido, Afonso Vasconcelos. Nos telões, uma foto antiga de Afonso apareceu, a imagem de um pioneiro visionário. Elvira continuou, tecendo a mitologia que aperfeiçoara por décadas. Falou de sacrifício, de coragem, de como ele construiu um império do nada. Mencionou seu filho, Arthur, como o digno sucessor que honrou a obra do pai. Nenhuma palavra sobre mim, nenhuma palavra sobre parceria. Era a saga de um homem, depois de outro. A saga dos homens Vasconcelos. Eu senti a raiva subir, mas a reprimi. O autocontrole era minha arma mais poderosa. Esperei. Então, ela chegou ao clímax de seu discurso. E hoje, ao passar o bastão para meu neto, Bernardo, eu sei que o futuro da Vasconcelos em filhos está seguro, porque ele entende o que mais importa. Ele entende que o que nos trouxe até aqui, o que nos define, é o nosso inabalável legado de integridade. Foi o sinal. Meu coração deu um salto. Troquei um olhar com Antunes. Era a hora. Levantei-me da cadeira. Antunes e Daniel se levantaram comigo e começamos a caminhar, lenta e deliberadamente, em direção ao palco. As pessoas nas mesas próximas começaram a nos notar. Um murmúrio percorreu o salão. Elvira, em sua bolha de glória no palco, ainda não havia nos visto. Ela estava sorrindo, esperando a próxima onda de aplausos, mas os aplausos não vieram. O silêncio se espalhou à medida que mais e mais pessoas se viravam para observar nossa procissão silenciosa. Foi então que a imagem nos telões mudou. O rosto sorridente de Afonso Vasconcelos foi abruptamente substituído por um documento amarelado. O rascunho do acordo de sociedade entre Afonso Vasconcelos e Ismael Pereira. Um grito de espanto coletivo percorreu o salão. Elvira se virou para o telão, a confusão em seu rosto. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seu sorriso congelou, transformando-se em uma máscara de horror. Naquele momento, eu cheguei à pequena escada que levava ao palco. O segurança, confuso, moveu-se para me barrar, mas Bernardo, em um movimento rápido e decisivo, levantou a mão e disse, com uma voz surpreendentemente firme: "Deixa passar." Subi os degraus. Cada passo ecoava no silêncio mortal do salão. Agora, todos os olhos estavam em mim. Passei por Elvira, que me olhava com uma mistura de ódio e pânico. Fui até o microfone que ela acabara de usar. Olhei para a plateia de rostos chocados e curiosos. Encontrei o olhar de Bernardo, que assentiu novamente, desta vez com uma convicção sombria. Respirei fundo. O golpe final estava prestes a ser desferido. "Boa noite", comecei, minha voz calma,
mas carregando o peso de 50 anos de silêncio. Meu nome é Helena Vasconcelos. Sou a viúva de Arthur Vasconcelos e por 35 anos fui sua sócia na construção da empresa que celebramos hoje. A plateia prendeu a respiração. Elvira, ao meu lado, parecia ter se transformado em uma estátua de gelo. A festa havia acabado. A verdade estava prestes a começar. O silêncio no salão era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração no microfone. O rosto de Elvira, projetado em close-up no telão ao lado do documento, era uma tela de descrença se transformando em fúria. Meus olhos varreram a audiência, centenas de pares de olhos fixos em mim, esperando. Eu tinha o controle total daquele momento. O poder da atenção controlada, de que Hill tanto falava. Elvira Vasconcelos acabou de falar sobre um legado de integridade. Continuei, minha voz ressoando com uma calma cortante. E eu concordo. Legado e integridade são as coisas mais importantes. É por isso que estou aqui, para honrar o verdadeiro legado do meu marido, Arthur, e para restaurar a integridade que foi roubada na fundação desta empresa. Nos telões, a imagem mudou novamente. Agora mostrava a foto de um jovem Afonso ao lado de Ismael Pereira, e abaixo dela, em destaque, a caligrafia de Arthur, uma dívida nunca paga. Este homem ao lado de Afonso Vasconcelos, eu disse, apontando para a tela, chama-se Ismael Pereira. Ele não era um empregado, ele não era um conhecido, ele era o sócio cofundador da Vasconcelos em Filhos. A história que lhes contaram esta noite, a história de um fundador solitário, é uma ficção, uma mentira cuidadosamente mantida por 50 anos. Um novo murmúrio percorreu o salão. As pessoas se inclinavam, cochichando umas com as outras. A base da realidade que Elvira havia construído para eles estava rachando em tempo real. A verdade é que a Vasconcelos em Filhos foi fundada por uma parceria que foi desfeita de forma traiçoeira durante a primeira crise financeira da empresa. Afonso Vasconcelos, com o apoio de sua esposa Elvira, abandonou seu sócio, deixando-o para ser destruído pelos credores, e depois comprou sua metade da empresa por uma fração de seu valor. A cada frase, eu sentia a armadura de Elvira se quebrar. Ela deu um passo à frente, tentando pegar o microfone de mim. Isso é um absurdo! Mentiras! Ela está louca! Gritou ela, sua voz estridente e desesperada. Mas Antunes, antecipando o movimento, subiu ao palco e se postou calmamente entre nós. Um muro silencioso de autoridade legal. Bernardo, de sua mesa, não se moveu. Seu rosto uma máscara de aceitação sombria. A falta de ação dele foi o golpe mais devastador para Elvira. O herdeiro não a estava defendendo. Ignorei a interrupção. Temos as provas, eu disse, minha voz subindo um tom. Não em raiva, mas em convicção. A tela mudou novamente, mostrando em sequência rápida as cartas, a notificação do banco e, finalmente, a imagem nítida do cheque de valor irrisório, emitido pela empresa, assinado por Afonso, e nunca descontado por Ismael Pereira. Este cheque é a prova da humilhação. Um acordo que nunca foi um acordo. Um pagamento que nunca foi aceito. A evidência visual era inegável. Ninguém no salão podia desviar o olhar. A história de Elvira havia se desintegrado diante de seus olhos. Meu marido, Arthur, viveu com o peso dessa injustiça. Ele não tinha todas as provas que temos hoje, mas ele sabia. E ele sofria por isso. A sua integridade, a verdadeira integridade da liderança desta empresa, era atormentada pela falta de integridade de sua fundação. Virei-me para a plateia. Esta noite, não estamos aqui para destruir um legado, mas para purificá-lo. E para começar a pagar uma dívida de 50 anos. Gostaria de apresentar a vocês o neto de Ismael Pereira, o professor de História, Daniel Pereira. Daniel subiu ao palco. Sua presença era de uma dignidade quieta e poderosa. Ele parou ao meu lado, no microfone. Meu avô não foi apenas um homem de negócios traído, começou Daniel, sua voz clara e acadêmica. Ele foi um homem cuja honra foi roubada. Ele morreu acreditando ser um fracassado. Minha família viveu por gerações com a sombra dessa injustiça. Não buscamos vingança. Buscamos reconhecimento. Buscamos que a história seja contada corretamente. Que o nome de Ismael Pereira seja colocado de volta no lugar de onde nunca deveria ter sido removido, ao lado de Afonso Vasconcelos, como cofundador da Vasconcelos Filhos. As palavras dele, desprovidas de raiva, mas cheias do peso da verdade histórica, foram o golpe de misericórdia.
O silêncio na sala agora era de respeito e consternação. Elvira, derrotada, recuou. Seus ombros caíram. O fogo em seus olhos se apagou, substituído por um vazio cinzento. A imperatriz estava nua. Concluí nosso ato. O futuro da Vasconcelos filhos começa hoje, eu disse, minha voz agora mais suave, mais firme. Um futuro onde não teremos medo da verdade. Um futuro onde a integridade não será apenas uma palavra em um discurso, mas a base de cada decisão. A primeira decisão, a ser tomada por nosso presidente, Bernardo Vasconcelos, será a de criar uma fundação em nome de Ismael Pereira, financiada pela empresa, para promover a educação e o empreendedorismo, e para retificar financeiramente a família Pereira pela sua parte de direito na história. A segunda será a de corrigir oficialmente o nome da empresa para Vasconcelos em Pereira. Olhei diretamente para Bernardo. Todos os olhos se voltaram para ele. Era o seu momento, sua escolha, pública e irrevogável. Ele se levantou, ajeitou o paletó e caminhou até o palco. Ele pegou o microfone que eu lhe ofereci. Ele olhou para sua avó, uma expressão de profunda tristeza em seu rosto, e depois para a plateia. Tudo o que minha mãe e o professor Pereira disseram esta noite é a verdade, disse Bernardo, sua voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. A partir de amanhã, a Vasconcelos Filhos iniciará um novo capítulo. Um capítulo de verdade e reparação. As medidas anunciadas por minha mãe serão implementadas imediatamente. Honraremos todos os nossos fundadores. Foi o fim. Não houve aplausos. Houve apenas um silêncio atordoado. A quebra de um feitiço de 50 anos. Saí do palco com Antunes e Daniel ao meu lado. Ninguém tentou nos parar. As pessoas abriam caminho. Seus rostos uma mistura de choque, admiração e pena. Pena por Elvira, que permanecia no palco, uma figura diminuída e sozinha sob o brilho dos holofotes, o fantasma de sua própria festa. Não olhei para trás. Minha missão estava cumprida. Nas semanas que se seguiram, a poeira baixou lentamente. A história se espalhou como fogo no mundo dos negócios, mas a maneira como a manejamos, com fatos, dignidade e um plano claro de reparação, transformou o que poderia ser um escândalo destrutivo em uma história de redenção corporativa. Bernardo, fiel à sua palavra, agiu com rapidez. Ele me nomeou para um cargo de conselheira sênior e juntos, com Antunes e Daniel, supervisionamos a criação da Fundação Ismael Pereira. A família Pereira recebeu uma compensação substancial, não como caridade, mas como o reconhecimento de sua participação acionária devida, calculada ao longo de 50 anos. O nome da empresa foi legalmente alterado. Elvira se retirou completamente da vida pública. Ela se isolou em sua mansão, uma rainha exilada em seu palácio de memórias falsas. Eu não sentia triunfo sobre ela, apenas uma melancolia profunda por uma vida gasta protegendo uma mentira. Meu golpe final não foi um ato de vingança, foi um ato de libertação. Libertei a memória de Arthur da hipocrisia de sua mãe. Libertei a família Pereira do fardo da injustiça. Libertei Bernardo para se tornar o líder íntegro que seu pai sempre quis que ele fosse. E no processo, eu me libertei. Deixei de ser a viúva invisível, a nota de rodapé. Reclamei meu lugar, não por meio de um convite para uma festa, mas reescrevendo a própria história na qual eles tentaram me apagar. A adversidade da minha exclusão, de fato, carregava a semente de um benefício muito maior, e eu a havia cultivado até se tornar uma floresta de verdade.